Fala, galerinha, continuando então a nossa pequena grande viagem sobre o magnetismo. Agora nós iremos falar sobre força magnética, ok? A gente vai ter alguns cálculos sobre força magnética, porém vamos dividir estas aulas em partes, ok? Bem, essa primeira parte então vamos falar de força magnética. Então, o que é a força magnética? Vamos definir primeiro ela para poder entender essa força magnética. Então, o que é a força magnética? É o resultado da interação entre dois corpos dotados de propriedade magnética, como ímãs ou cargas elétricas em movimento. Ela pode ser tanto atrativa quanto repulsiva e surge em um corpo eletricamente carregado e que se encontra em movimento em relação a algum campo magnético exterior. Okay? Observação: essa força é sempre perpendicular aos vetores de velocidade do corpo e do campo magnético. Então, o que é isso? Quer dizer que essa força magnética sempre vai ter um ângulo de 90 graus em relação ao vetor campo de indução, campo magnético, e de velocidade que a partícula está se propagando, certo? Então ela sempre vai ser perpendicular, formando então um ângulo de 90 graus. Vamos lá. Okay. Então estamos aqui, ó, força magnética, está aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus com o campo magnético e com a velocidade. A velocidade e o campo não podem ser necessariamente com um ângulo de 90 graus, eles podem ter um outro valor de ângulo. E, lembrando, se eles forem paralelos um ao outro, eu não vou ter um valor, ok? De força magnética aqui. Isso porque mais na frente a gente vai entender, por conta da fórmula, que isso não vai acontecer, ok? Fórmula para que isso não vai acontecer. Vamos lá, prosseguindo. Força magnética sobre partículas carregadas. Para corpos de dimensões desprezíveis, utilizamos a seguinte equação para calcular a força magnética. Então, ó, força magnética vai ser igual a carga, ok? Uma carga vezes o valor de uma carga vezes a velocidade com que essa carga está se propagando, vezes o campo magnético onde a carga está, vezes o seno do ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético, ok? Bem, para que essa força seja medida em newtons, o módulo da carga líquida do corpo, ou seja, a carga em excesso ou falta, deve ter o valor em coulomb. A velocidade da partícula em relação ao campo magnético deve ser em metros por segundo. O ângulo entre a velocidade e o campo magnético em Tesla deve ser dado em graus, ok? O campo magnético vai ser em Tesla e o ângulo vai ser em graus. Então, vamos observar aqui a figura. Aqui, certo? Ok? Eu vou ter um campo magnético, eu vou ter uma força, uma carga aplicada nesse campo, colocada nesse campo aqui. Quando essa carga é colocada nesse campo, passa a agir uma força sobre essa carga, e ela começa a se deslocar com uma determinada velocidade, ok? Essa força, nesse caso aqui, ela está saindo do plano da página, aqui, ó, pontinho, lembrem lá da parte de campo magnético, aquela parte de entrando e saindo do plano da página, saindo é o ponto, entrando é o X, ok? Certo? E eu vou ter um ângulo formado com a velocidade. Se esse ângulo for igual a zero, por conta dessa fórmula aqui, ó, eu vou ter então uma força nula, não vou ter valor para a força aqui, ok? Porque aqui, ó, se o ângulo for zero, sendo de 0 a 0, então todo esse termo aqui vai ser igual a zero, eu vou ter uma força nula, certo? Vamos lá. Regra da mão esquerda, eu vou explicar aqui, quando for fazer algum exemplo que tenha essa regra da mão esquerda, então eu boto lá o videozinho, coloco meu rosto aqui de novo para vocês entenderem como é que foi feito o exemplo. Então vamos lá, gente. No campo magnético nós tínhamos a regra da mão direita e aqui nós temos a regra da mão esquerda.
Também temos uma outra regra da mão direita para essa força, mas aí eu falo para ela depois, que é a chamada regra da palmada. Depois eu falo sobre ela. Vamos falar aqui primeiramente sobre a regra da mão esquerda. Então, a regra da mão esquerda é o seguinte, ó, o dedo indicador vai no sentido do campo, ok? Então, para onde o campo magnético for, eu vou indicar com a ponta do meu dedo indicador, beleza? O dedo médio aponta para a direção da velocidade da partícula e o dedão aponta para o sentido e direção da força magnética, certo? Então, vou usar o polegar, o dedo indicador e o dedo médio, certo? É importante perceber que essas três grandezas sempre serão perpendiculares. Portanto, se o ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético for igual a zero, ou seja, caso eles sejam paralelos entre si, não haverá surgimento da força magnética. Da mesma forma, a maior intensidade da força magnética surge quando o ângulo entre a velocidade e o campo é de 90 graus, pois para esse ângulo o seno vai ser igual a 1. Okay? Então nós temos aqui, entendendo a regra da mão esquerda, ó, o polegar vai indicar o sentido da força magnética, o indicador o sentido do campo magnético e o dedo médio o sentido da velocidade. Força, campo, velocidade. Ok? Beleza? Vamos continuar aí. Exemplo. Um elétron num tubo de raios catódicos está se movendo paralelamente ao eixo do tubo com velocidade de 10 elevado a 7 metros por segundo. Aplicando-se um campo de indução magnética de 2 Tesla paralelo ao eixo do tubo, a força magnética que atua sobre o elétron vale. Então, nós temos as alternativas aí. O que acontece? Vamos usar essa forma aqui. Ó. Porém, no enunciado, e eu acabei de falar para vocês, o que acontece? Como o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético é igual a zero, o seno de zero é igual a zero. Então, a minha força, neste caso aí, vai ser nula. Eu não vou ter valor da força magnética aí, nesse caso. Sempre que eu tiver campo magnético paralelo à velocidade de propagação da partícula, então, no caso, eu não vou ter uma força magnética atuando sobre essa partícula, certo? Então, lembre disso. Toda vez que a velocidade e o campo forem paralelos, eu não tenho valor para a força, não vai existir uma força magnética atuando naquela partícula, certo? Então, sempre que forem paralelos, velocidade e campo magnético, força nula, beleza? Letra B, nesse caso aqui. Vamos a um outro aqui. Ó. Suponha que uma carga elétrica de 4 microcoulombs seja lançada em um campo magnético uniforme de 8 Tesla, sendo de 60 graus o ângulo formado entre a velocidade e o campo, determine a força magnética que atua sobre a carga, supondo que a mesma foi lançada com velocidade igual a 5 vezes 10 a 3 metros por segundo. Então vamos lá. Temos aí os valores, ok? E vamos calcular então o valor da minha força magnética aqui neste caso. Bem, o que ele nos fornece aqui? Ele fornece então a quantidade de carga. Então, a carga elétrica aqui vai ser de 4 microcoulombs. Aí lembrem, lá do começo do ano, em sala de aula mesmo, coloquei lá a tabelinha de milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb e picocoulomb, ok? Sempre que aparecer esta letra grega aqui à frente de qualquer grandeza física, quer dizer então que esse daqui é um submúltiplo daquela grandeza e equivale a o valor fornecido, que no caso aqui é 4, vezes 10 elevado a menos 6. Micro menos 6, ok? Então, 4 vezes 10 elevado a menos 6 é a minha carga. O valor do meu campo é de 8 Tesla, valor de B. O valor da minha velocidade é de 5 vezes 10 a 3 metros por segundo. E o ângulo formado entre a velocidade do campo é igual a 60 graus. Então, vamos aplicar a fórmula. Força magnética é igual ao módulo da carga vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno do ângulo formado entre o campo e a velocidade. Então, nós temos o quê? Substituindo os valores. Minha carga é 4 vezes 10 a menos 6, micro, 10 a menos 6, beleza?
Minha velocidade, 5 vezes 10 a 3, tá aqui. Meu campo, 8 Tesla. E o meu ângulo é de 60 graus. Ok? Só substituindo aqui os valores na fórmula. Vamos lá. Bem, então, fazendo a multiplicação aqui, ó, 4 vezes 5 vezes 8, eu vou ter 160, certo? Ok? Vou ter 160. Vezes 10 elevado a menos 3. Por quê? Menos 6. Lá na regra de potência mesma base. Conserva-se a base, soma os expoentes. Como eu tenho um negativo e eu tenho um positivo, eu vou conservar o sinal do maior, que é menos 6 aqui, ó, fica menos e subtrai. 6 menos 3 dá 3. Ok? E o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Multiplicando então o seno, aqui no caso, vamos diminuir aqui ó, o valor, um zero com o termo daqui, ó. Então vai sair o zero daqui, vai ficar 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 raiz de 3 vezes 10 elevado a menos 2, no caso aqui. Certo? Diminuir o zero aqui com o termo daqui, ó, ficou menos 2. Ok? Bem, multiplicando 8 vezes a raiz de 3, vou ter aproximadamente 1,4 vezes 10 a menos 1 newton. Então aqui eu vou ter então a letra D. Esse é o valor da minha força magnética. Certo? Isso aí para uma carga. Depois a gente vai ver uma próxima aula, a gente vai ver força magnética em um fio. Então a gente vai dar uma mudada na fórmula aí para poder fazer esse cálculo. Certo? E já vou procurar fazer exemplos com a regra da mão esquerda para a gente poder entender não só o valor numérico, mas também o módulo de direção e o sentido dessa força magnética, certo? Então, até a próxima.